Olá pessoal, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. A gente agora dá início ao nosso conteúdo, né? Referente à aula, né? Da aula 3, né? E a gente falando sobre gestão de processo, então só para a gente não esquecer, né? O que a gente está tratando aqui. Bom, o nosso foco, como eu tinha mencionado para vocês, é a gente entender que práticas que nós podemos ter para poder melhorar os processos, né, dentro de uma secretaria, que não deixa de ser um processo ali todo administrativo, gerencial, né, documental, né, e decisorial, com base nas premissas de gestão, tá? Então, a primeira coisa que a gente aborda aqui é a melhoria de processos e o ciclo PDCA, tá? Essa melhoria de processos e o próprio ciclo PDCA é o seguinte: a gente tem uma análise, né? E a análise e a melhoria de processo são procedimentos que vão desenvolver qualquer organização. Qualquer organização que está pautada dentro de um processo de melhoria, né, de implementação de melhorias, ela se desenvolve. A gente sabe que alguns processos se modificam ao longo do tempo e outros se tornam obsoletos, tá? A gente está vendo aí algumas mudanças que vêm acontecendo nos níveis de ensino e é uma tendência que isso vai ocorrer nas secretarias também, tá? Inclusive num contexto de secretaria online também, né? Dificilmente a gente pode se admitir uma excelência gerencial sem que esta esteja direcionada ao quê? A melhoria dos processos organizacionais. Então eu quero que vocês entendam isso. O diferencial, né, que uma empresa, uma escola, qualquer negócio tem é você olhar pelas melhorias dos processos organizacionais que essa empresa venha promover, tá? Nesse sentido, essa análise dos processos vai permitir às organizações estruturar de forma melhor o que? Aquilo que eu falei na semana passada, as suas atividades, que elas possam simplificar os processos, ou seja, fazer com que os processos se tornem mais ágeis, abordar de forma eficiente, né? E promover de uma certa forma a própria qualidade dos serviços e produtos que ela oferece, tá? Então, é necessário adotar um método de gerenciamento, ou seja, gestão, que permita a melhoria contínua. O que é essa melhoria contínua? Uma evolução, né, e um aperfeiçoamento desse aprendizado organizacional. Ou seja, uma secretaria que começou lá atrás com um monte de papel, ela também tem um aprendizado hoje se ela veio passando por evoluções e implementando novas tecnologias, tá? Essa mudança ela pode ser necessária e ela pode teoricamente se adaptar a diversas circunstâncias, tá bom? Entre os métodos já consagrados e mais difundidos, a gente encontra o próprio ciclo PDCA, né? Ou ciclo de Short, que constitui uma ferramenta simples e efetiva no uso gerencial, e a gente vai ver que ferramenta é essa. Primeiro a gente precisa entender como ela surgiu, tá? Então, o ciclo PDCA ou ciclo de Sharot é um método gerencial de tomada de decisão. Método, já para não esquecer, de gerencial tomada de decisão, que constitui um elemento basilar do sistema de gerenciamento da qualidade. Então tá aqui, ó, só para você entender um pouquinho, né? O conceito, tá? Aí a gente entende agora o seguinte, ó, que de acordo com essa perspectiva, existe uma orientação que é um instrumento organizacional que ele é formado pelas iniciais em inglês que plan, vou mostrar ali, tá? Que é de planejar, do, executar, check, verificar e action de agir corretamente em cada fase ou cada etapa de um processo. Aí a gente vai ver aqui, ó, o que significa. Então a gente tem o primeiro que é o planejar, P de plan, tá? O que você faz aqui? Você define as metas, você define seus horizontes, né, os métodos, as técnicas que você vai utilizar, e pode ser um planejamento estratégico, um plano de ação, que inclusive é um trabalho que vocês vão fazer, um conjunto de padrões ou um cronograma. Aí depois a gente parte para o executar, né, que é o do, né, que é o que? Executar as tarefas de forma exatamente que você previu no planejamento, e ali você vai coletar alguns dados para verificar se esse processo vem acontecendo.
No verificar, de uma certa forma, que é o check, ali de uma certa forma é o seguinte, você compara as metas. Tipo, eu previa ganhar 10 mil em um ano. Chegou no quinto mês, quanto você ganhou, quanto que falta, eu começo a comparar aquilo que eu previ como, estabeleci como meta, com o resultado que você emitiu até aquele momento ou no final do processo. Por exemplo, eu quero emitir 1000 declarações dentro de um mês, sei lá, estou dando um exemplo, tá? Você vai comparar quantas que você está emitindo cada mês e você vai comparar com essa meta para ver o que está acontecendo. Se tiver algo em defasagem, a gente vai partir para o corrigir, que é o action. Ou seja, você vai eliminar qualquer causa que você está vendo que está gerando esse desvio e que não faz com que você atinja o resultado. Tanto é que a gente vai ver aqui um exemplo. Esse aqui é um exemplo do ciclo PDCA. Por exemplo, vamos começar aqui pelo plano. Eu posso localizar problemas e estabelecer metas. Aí eu analiso o processo desse evento, né? Estabeleço o plano de ações para poder realizar. Treino aquela minha equipe, no caso da tua secretaria, lá seus auxiliares. Manda executar o plano, coloque em ação. Verifico as métricas se estão acontecendo, né? O que está acontecendo lá no dashboard, no relatório, no sistema. Se não, vou descobrir um novo método, mas aí implementa esse novo método, se funcionou, padronizo ele, se não funcionou, toma atitudes corretivas e planejo novamente. Por que se torna um ciclo? Porque isso aqui é constante. Constante, é igual fazer um bolo, você nunca fez bolo na sua vida, aí você vai chegar e vai fazer, isso aqui vai se tornar constante. Vai se tornar uma constante que toda hora você vai saber fazer um bolo, até se aperfeiçoar naquele procedimento, nos equipamentos, no material, em tudo que você utiliza para você poder fazer o bolo, e isso você vai tendo uma evolução, tá? Aí vamos ver a seguir um procedimento de como deve ser feito de forma mais detalhada esse processo do ciclo PDCA, tá? Então, por exemplo, na fase de planejamento, a primeira coisa que você faz lá, identificação do produto ou serviço. Então, por exemplo, qual é o resultado produzido, né, ou o resultado específico, começa a identificar aqui o produto ou serviço. No teu caso, você oferece um serviço, tá? Identificação do cliente, quem é o cliente, como é que ele participa, quem é essa pessoa, quem são os clientes diretos. Eu estou fazendo subperguntas dentro desse grupo de perguntas que vai me dar base para definir o meu planejamento. Depois eu identifico os requisitos do cliente, né, as características desse cliente. 4. Eu transformo a transformação desses requisitos de cliente em algumas especificações. Depois eu parto para a parte da organização, né, do. Aí eu vou lá, nesse contexto, defino os elementos do processo, quais são as atividades que vão acontecer na secretaria, as medições, aquilo que eu vou medir de atividade dentro da secretaria e a capacidade do processo que você avalia, como o cliente avalia isso. E depois eu tenho a parte do controle, né? A gente vai ver mais especificamente isso na aula. Esse controle, como é que eu avalio o resultado do processo e como eu reciclo o processo para transformar num processo novo, por exemplo, tá? Então são características dentro desse contexto. Aí a gente tem aqui umas melhorias em processos de qualidade, tá? Essas melhorias elas se baseiam em dois fatores. Eu tenho um planejamento da qualidade, onde eu estabeleço novos padrões, né, de trabalho, novas necessidades, alio clientes, mas também eu tenho a manutenção da qualidade. Que é o que? Eu garantir o que eu estou cumprindo como padrão de trabalho, garantir a satisfação dos meus clientes, né? E aí eu preciso manter, tanto é que para isso, para eu manter, eu preciso definir uma meta padrão. Eu preciso elaborar um procedimento operacional padrão, vou mostrar ali que é um POP, executar esse POP, verificar a efetividade desse POP ainda em me entrega valor e agir para poder corrigi-lo caso necessário, tá? Consequentemente, eu tenho uma melhoria da qualidade e essa melhoria ela vem pelos padrões que você estabeleceu e quando você satisfaz as pessoas, seus stakeholders, né? Então, eu posso gerenciando a melhoria dessa qualidade como? Quando eu identifico um problema, quando eu caracterizo essas análises desse problema, quando eu descubro as causas principais, gero um plano de ação, executo e vejo o que está acontecendo, que inclusive é o foco da atividade de vocês. Aqui, por exemplo, é como se fosse um procedimento operacional padrão, mas relacionado com um plano. Aí
Tanto é que vocês vão ver aqui, ó, que é um fluxo, ou seja, eu tenho uma meta padrão, qualidade padrão ou custo, por exemplo, um procedimento, uma execução que é cumprir o POP, a confirmação dessa efetividade do POP e uma geração corretiva, por exemplo, tá? Então vamos, só para explicar aqui mais ou menos para vocês, olha como é que eu tenho como meta de melhoria, como eu defino melhorias no ciclo PDCA. O que acontece dentro do ciclo PDCA? O item 1, 2, 3 e 4, ou seja, o problema, eu observo e reconheço as características do problema, eu analiso quais são as causas principais desse problema, gero um plano de ação para poder, como se fosse contramedidas para atacar esse problema, gera a execução, verifico se está sendo corrigido, se tiver sido corrigido, padronizo isso como ação, se não, reformulo novamente. Aí aqui a gente também tem, por exemplo, só para você entender como é que funciona na alta administração ou numa gestão esse procedimento. Então tem lá o ciclo acontecendo, repara que eu tenho ciclo aqui, ó, acontecendo. Desse ciclo vai gerar uma padronização, dessa padronização gera um novo ciclo, que vai sair o produto. Se caso contrário sair alguma coisa errada, eu gero uma ação corretiva, essa ação gera uma revisão, dessa revisão identifica os problemas, estipula as metas anuais, entro novamente no ciclo. Repara que aqui eu estou falando em manter e aqui eu estou falando em melhorar. E eu só melhoro aquilo que eu tenho como problema, porque se eu não tiver problema nenhum, eu não melhoro nada, tá bom? Então, a gente tem aqui, inclusive, o conceito do melhoramento contínuo. Então, eu tenho um plano cartesiano, onde eu tenho o tempo, e aqui eu tenho o nível de resultado. Tem um método chamado de Kaizen, que é isso? É melhoria contínua. Como é que funciona isso? Eu tenho um processo aqui acontecendo, eu tenho um outro processo acontecendo e gera um novo processo. Repare, para cada novo processo, eu tenho ciclos de PDCA. E cada vez mais eu vou elevando o nível do meu resultado ao longo do tempo, ou seja, a expertise, inclusive, de conhecimento. Estou fazendo técnico em secretaria escolar. Fiz o técnico, faço o ciclo que eu aprendi, como é que eu implemento, faço um outro curso, né? Conheço outras pessoas, crio network, faço outro curso, outra formação. Isso ao longo do tempo vai elevando o seu nível de resultado, tá? Obviamente, amparado a ter os objetivos que você estabelece. Aí nós temos alguns itens de verificação da qualidade. Esses itens eles vão validar se o que você de fato está fazendo gera qualidade para o seu cliente, né? As principais causas, né, que afetam um determinado item de controle pode ser medido e controlado. Tudo que é medido é controlado, tá? Então a primeira coisa a gente define qual é o efeito e depois a gente verifica quais são as causas. Como assim? Para você entender. Existe um diagrama, né? Eu vou mostrar para vocês no dia lá, mas podem pesquisar, que está relacionado com isso aqui, que é o diagrama causa e efeito, ou espinha de peixe, que é o seguinte, nessa espinha de peixe ele tem uma espinha, o efeito que é o problema principal, e você acha subcausas dentro de cada extrato, tá? Eu vou falar isso na explicação da própria atividade, tá bom? Isso de uma certa forma, esse item aqui de uma certa forma, ele analisa o seguinte, eu tenho um problema, sei lá, queimou a luz de casa. Então você vai começar a analisar subcausas para entender talvez por que queimou aqui a tua luz. Não somente na tua casa e não em outros lugares também, tá? Aí a gente fala também da padronização dos processos, né? Padronizar processos é transformar eles em contínuos. E nesse processo de padronização vocês já aprenderam que fizeram um fluxograma. Eu posso fazer um procedimento operacional padrão que nada mais é do que esse fluxograma, mas por etapas, e identificar quem é o responsável, o colaborador responsável desse processo. Esse instrumento ele vai gerar um processo de gerenciamento de rotina, que ele vai identificar o início, o meio e o fim desse processo. Então aqui é um exemplo de um POP, procedimento operacional padrão. Você vai colocar lá a unidade, qual o nome do procedimento, a tarefa que vai ser realizada, quando foi revisada, quando foi estabelecida, quem foi o responsável, quais são as atividades críticas, o que vai acontecer. Então, é um exemplo que continua como aqui. Ó. Eu tenho o que é, onde vai ser feito, quem é a pessoa responsável, quais são os itens que eu vou verificar nesse processo, como e quando, por quê, verificação. Todos esses itens dentro do procedimento operacional padrão, de uma certa forma, vão balizar o quê? Que a tua equipe tem ali um manual, que tem ali um catálogo de todos os processos que acontecem dentro da tua secretaria e, de uma certa forma, você vai saber como validar isso e vai transformar ele num procedimento padrão para que todo mundo,
saiba realizar conforme esse procedimento que você e a sua equipe estabeleceu, ok? Então esse é um pouco do conteúdo do material. Na atividade vai ter um vídeo explicando a atividade. Eu só quero que vocês aí, pelo menos nesse intuito, estudem, né, esse conteúdo, tentem fazer atividade. Qualquer dúvida vocês têm o meu contato. E na nossa live a gente aborda melhor todo esse conteúdo, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira, dia 26, às 18 horas. Tchau, tchau.